pessoal que estava na aula passada e quem não estava na aula da semana passada para tentar entender o que a gente viu semana passada, tá? Então, primeiro eu vou corrigir o dever, depois a gente vai ver mais um assunto novo, e aí no finalzinho, como esse assunto também tem a ver com os elementos da tabela, a gente repete as atividades que a gente fez semana passada consultando a tabela, para ficar bem na memória de vocês. Outra coisa, eu fiz um exercício de revisão de algumas partes importantes do que a gente estava vendo, algumas fórmulas. Aí o tio Gilbert vai postar hoje na plataforma. Então, procurem lá na parte de atividades da plataforma um exercício para vocês tentarem resolver. E aí, na semana que vem, a gente corrige esse exercício, tá? Coloquei aquela parte de repouso e movimento para vocês classificarem. Coloquei a fórmula da velocidade média, se eu não me engano, da densidade, para vocês relembrarem para conseguir fazer a prova, tá? Então, Professora, tentem fazer. Fala, Carlos. esse exercício vai ser para fazer na plataforma ou ele vai. A gente tem que copiar no caderno? Vocês vão copiar no caderno, não é para fazer na plataforma, não, Ah, tá, tá. Pode tá? imprimir? Pode, quem tiver como imprimir, pode imprimir e fazer na folha mesmo. Agora, quem não tiver como imprimir, aí copia no caderno, responde no caderno, que semana que vem a gente corrige, tá? Bom, então vamos lá, vamos corrigir. Página 225, então, para quem está chegando agora, vamos corrigir a página 225. Na página 225, nós temos uma foto com um rótulo de uma garrafa de água mineral, tá? E aí pede para a gente observar esse rótulo. E nesse rótulo tem uma composição química, tá? Aí o que eles fizeram? Ampliaram essa tabelinha da composição química para a gente conseguir observar os elementos que estão aí e a quantidade que está relacionado ao litro aí, que está a garrafinha de água, né? Nesse caso aí, a garrafinha tem 2 litros de água. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte, ó. De acordo com o rótulo, é correto afirmar que a água mineral apresenta apenas átomos de oxigênio e hidrogênio? Sim ou não? Só tem oxigênio e hidrogênio aí nessa água? Ô, Aline, vou falar a verdade. Eu fiz o seu dever, mas essa questão eu não fiz porque eu não entendi. Tá, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que conhecer, né, o elemento oxigênio e o elemento hidrogênio. Esses dois elementos, eles são elementos fáceis da gente identificar, até porque a gente já ouviu falar diversas vezes, tá? Aí, olhando para esse rótulo, nesse rótulo só tem oxigênio e hidrogênio ou tem outras coisas aí? O que vocês acham? Eu acho que tem outras coisas. Tem Ou outras mais coisas. provável. Para fazer água precisa precisar. O que vocês observaram aí nesse rótulo? Não estou no caderno, não, Rafael, estou no livro, na página 225, corrigindo a primeira questão. O que tem nesse rótulo dessa garrafa de água que a gente consegue encontrar lá na tabela periódica que a gente viu semana passada? Fluoreto? Acho que é, né? Também, mas aí esse cloreto ele já Sódio? está misturado, já é um composto, Bário. Bário agora que tá? eu vi. Bário, o bário é um elemento químico, ele está sozinho, limpinho aí, não está em O também, né? Cálcio. que mais? Estrôncio. Cálcio. Cálcio, Cálcio. muito bem, muito bem. O que Magnésio. mais? É, Magnésio. sódio.
Isso tudo tem na tabela periódica, tá? Estrôncio. Sódio também tem. Sódio também tem, Giovana, isso aí. Então ele pergunta: de acordo com o rótulo, é correto afirmar que na água mineral apresenta apenas oxigênio e hidrogênio? Sim ou não? Não. Não, né? Não, vocês disseram aí vários outros elementos. Então, a primeira resposta, não. Aí ele pede para justificar o porquê desse não. Porque apresenta bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio, mas não precisa escrever todos esses, não. Coloca uns dois e coloca etc. Ô, Aline, é possível alguma coisa no mundo ser feita só de dois componentes químicos? A Linus que travou, galera. É, Travou pra todo mundo? Sim, sim, travou travou. geral mesmo. Sim. Estranho que é só Logo na quando nossa sala que acontece Maria isso. vem na aula, a professora, a negócio da professora trava. Deus do céu. É sempre na nossa sala que acontece isso. Gente, ele não saiu? Tem mais ninguém, não? A net dela deve ter caído, algo assim do tipo. Ela entrou de volta. Exatamente. Travou. Continue aguardando, esperando no silêncio, por favor.
Estão me ouvindo? Sim. Pra mim, o meu Wi-Fi deu algum problema. Aí eu coloquei na minha outra internet. Vamos ver se consigo dar aula até o final. Vamos lá. É rica, né? A Aline tem várias internets. Ah, não é assim também, não. Ô, Aline, quer distribuir internet aí, não? Hã? É do vizinho, Aline? Não, não é do vizinho, não. É minha mesmo, mas é do Roubando a celular. internet do vizinho, né, Pai, Aline? deu uma caída aqui. Não sei o que aconteceu, não. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, então. E eu falando sozinho aqui, ninguém me respondendo e eu achando que vocês estavam dormindo, mas era a internet estava sem sinal. Vamos lá no número 2, na letra A, então. O primeiro tracinho, a gente tem que completar com a palavra crescente ou decrescente. Mendeleev elaborou uma tabela periódica organizando os elementos químicos em ordem Crescente. crescente. Muito bem. Tá do menor para o maior, do 1 até o 118. D, massa atômica ou número atômico? Essa ordem crescente. Número atômico. Massa atômica. Ah, Então, na letra A, no primeiro tracinho é crescente, no segundo tracinho, massa atômica. Aí depois, letra B. Em 1913, o químico inglês organizou a tabela periódica em ordem Decrescente. crescente de novo. Crescente. Crescente de novo. Aí agora, de massa atômica ou de número atômico? Número. Número atômico. Esse é número atômico. Ó, se cair a conexão da internet, eu vou desligar e vou sair e vou entrar de novo, tá? Para ver se meu Wi-Fi voltou. Se cair, vocês não saem da aula, não. Fiquem aí. Tá bom? Tranquilo. Letra C. Ô, Aline, Oi, fala. Rafael tá pedindo pra você repetir a 2. Tá, vamos lá. Número 2, letra A. No primeiro tracinho, crescente. No segundo, massa atômica. Aí na letra B, no primeiro tracinho, crescente de novo. No segundo tracinho, número atômico. Aí na letra C, o ouro é um metal que em temperatura ambiente se encontra no estado sólido. sólido. Muito bem. Seu símbolo químico é Cu AU. ou AU? AU. Muito bem. Ele possui 79 prótons. Muito bem. Em seu núcleo. Então, na letra C, o primeiro tracinho é sólido, o segundo tracinho, prótons. Aí, na letra D, o nitrogênio é um dos gases que compõem o ar atmosférico. O elemento químico nitrogênio é representado por N. N. Muito bem. N. Possui massa atômica ou Número atômico. Número Número atômico. atômico. atômico? Muito bem. Igual a 7. E está situado no Grupo. grupo 15. Nós vamos repetir essa parte para ver se vocês memorizaram bem isso, tá? No grupo 15 e no Período. Período. É massa atômico, número total. Atômico. tá? Esse microfone aí, galera. Oi. Cada um de cada vez, todo mundo junto. Na D, é massa atômico ou número atômico? Na letra D é número atômico, Obrigada. tá? Número atômico, depois grupo, depois período. Agora lá na 226.
Nós temos que completar uma tabela. Então, nós temos uma coluna com o elemento químico, a segunda coluna com o símbolo, a terceira coluna com o número atômico, depois com o grupo, com o período, e se é um metal, um não metal ou um gás nobre. A gente tem que responder isso. Então, vamos no primeiro elemento. O primeiro elemento já está escrito aí, cálcio. Qual é o símbolo do cálcio? CA. Ca, muito bem. O número atômico do cálcio? 20. 20, muito bem. Em que grupo ele está? 2. 2, muito bem. Qual período? 4. 4. Ok. E é um metal. A resposta aí. Agora no segundo. Qual é o nome do elemento? Oxigênio. Oxigênio, muito bem. O símbolo do oxigênio? O, muito bem. Aí já está o número atômico 8, grupo 16, período 2, e ele é um não metal. Muito bem. No terceiro, hélio, muito bem. Aí o símbolo já estava aí, que é He. Depois o número atômico. 2. 2. Em que grupo que ele está? 18. 18. O período? 1. Muito bem. E ele é o quê? Um metal, um não metal ou um gás nobre? Gás nobre. Muito bem, um gás nobre. Viu? Semana passada estavam falando que não tinham entendido. Agora no outro. No quarto elemento. Carbono, isso aí. Qual é o símbolo do carbono? C. Número atômico? 5. 6. Número atômico 6. Grupo 14, período 2, e ele não metal. Muito bem. Agora, o penúltimo. Ouro. Muito bem. Qual é o símbolo do ouro? AU. AU. Número atômico 79. Grupo 11. 11. Período 6. E ele é um metal. Agora no potássio. Símbolo do potássio. K. K. Número atômico 19. Grupo 1. 1. Período 4. 4. Muito bem. E ele é um Metal. metal. Excelente. É mais ou menos assim que vai estar na prova, tá? Vocês vão ter a tabela periódica para pesquisar. E aí eu vou pedir algumas partes da tabela. Posso pedir o símbolo do elemento, posso pedir o número atômico, posso pedir a massa atômica, posso pedir a distribuição eletrônica, que a gente já tinha aprendido, posso pedir a classificação, se é um não metal, se é um metal, se é um gás nobre, tá? É assim que vai estar na prova. E a tabela vocês vão ter acesso para pesquisar. Não precisa ficar assustado em decorar aquilo tudo. Aline, Pode falar. potássio é do período 4 mesmo? Potássio, período 4, Ok, que não tinha entendido. Obrigado. tá? Agora no número 4. Aline, Oi. o período é o que tá do lado esquerdo e o grupo é o que tá em cima, aqueles números? Não. O grupo são as colunas. Tá em pé. Não, sim. Ah, Só que eu tô falando, tipo, os que estão do lado esquerdo, tipo, que fica os números em cima e fica 1, 2, 3, aí tem os do lado esquerdo. tá. Então, na minha tem do lado esquerdo e tem do lado direito. Tem nos dois. O período são desses números que ficam ou no lado esquerdo ou no lado direito. Tá. Ou nos dois lados. Na minha aqui, ó, tem aqui
e tem aqui, tem nos dois lados. Tem algumas Aham. tabelas que só tem do lado esquerdo. Aí tem que ver como que é a sua, tá? Valeu. Bom, aí agora nós temos aí alguns alimentos e nós temos que identificar o símbolo, o número atômico e a massa atômica do ferro e do cobre que estão presentes nesses alimentos aí. O símbolo do ferro, qual é? Fe. FE. Isso, Fe. E o número atômico do ferro? 26. 26, muito bem. A massa atômica, 55,85. isso aí, 55,85. Todo mundo conseguiu, então, se entender na tabela periódica, certo? Mas no finalzinho da aula a gente vai ter certeza se a gente conseguiu entender isso. Aí agora do cobre. O símbolo do cobre. CU. Cu, muito bem. O número atômico? 29. 29. E a massa atômica? 63,55. Isso aí, muito bem. 63,55. Tá? A letra B, ela é uma resposta pessoal. Ele pergunta o seguinte, ó. Sua alimentação é rica em alimentos que contêm esses elementos químicos, o ferro e o cobre? É preciso fazer alguma mudança em suas refeições para evitar problemas como anemia ferropriva, que se caracteriza por baixas concentrações de ferro no sangue? Aí isso é pessoal. Se vocês têm uma alimentação com baixo teor de ferro, a possibilidade da gente ter anemia é maior. Aí a gente vai ter que mudar algumas coisas na nossa alimentação para inserir uma quantidade de ferro maior, principalmente feijão e o fígado de boi, que também tem uma quantidade bem grande de ferro. Aí ele não cita só o feijão, não cita o fígado, mas o fígado tem também, Ô, tá? Aline, Fala, Rian. eu tenho um parente meu que ele não consegue, ele não gosta de comer feijão. Ele só come arroz puro. Então, aí o que que acontece? Quando a pessoa não ingere feijão, ela tem que buscar outros alimentos para substituir esse feijão. Por exemplo, se ela não come o feijão, ela vai ter que comer, então, o agrião, a alface, o fígado de boi, tá? Para substituir o feijão. Ela pode até não comer o feijão, mas ela vai ter que substituir por um outro alimento. Não dá ela não comer o feijão e não comer nem Aline, agrião, nem fígado, nem alface, não comer nada disso. Aí não tem como, pior que eu tá? acho Ela que a tem que... metade do que você falou ele não gosta também. Aham. Nenhum tipo, porque tem vários tipos de feijão, né? Tem o preto, tem aquele marronzinho, tem o manteiga. Ele Eu não gosto muito do come. vermelho. Aí só substituindo, tá? Que não pode deixar de não comer, porque aí pode dar a anemia, tá? Então, a letra B era pessoal, tá bom? Agora nós vamos dar continuidade a esse capítulo, que vai falar sobre as ligações químicas, tá? Então, nós vimos na semana passada os elementos químicos e agora nós vamos conhecer as ligações químicas. Bom, na página 227, eu vou pedir que vocês marquem alguns parágrafos importantes e depois eu vou passar para vocês a classificação de cada ligação e como elas se comportam, tá? Então, lá no primeiro parágrafo, ó, vamos marcar o primeiro parágrafo todo, que vem explicando o que é uma ligação química, tá? Os elementos químicos podem se combinar, resultando em diversas substâncias químicas. A combinação que ocorre entre os átomos dos elementos químicos é chamado de ligação química. Vamos marcar isso aí. Aí, no segundo parágrafo,
nós vamos marcar depois do parênteses com o ano de nascimento e o ano de morte do Gilbert Newton. Depois do parênteses, ó, verificaram que os únicos átomos que não se ligavam a outros eram os gases nobres. Hélio, aí ele cita os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São 6 gases nobres. Então, esses, eles não se ligam com outros. Ô, Sublinha isso tudo? Aline, De verificaram até radônio. Fala, Aline, Rian. a gente já não tinha dado esse negócio de gases nobres uns aninhos atrás? Eu acho que no 6º ou no Sim, 7º ano. lá no 6º ano. No 6º Caraca, eu ano, você já lembrei. tem isso. Quando a gente estudou os componentes do ar, a gente viu que o ar é uma mistura de gases. Aí tem oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e os gases nobres. Aí nós estudamos esses 6 nomes. Tá com a memória boa. Lá no... Professora, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sou muito leigo nessas coisas. Ó, Mas hidrogênio é usado para fazer sorvete também, né? No negócio desse. Eu confundo. qual gás? Eu não sei se é hidrogênio, nitrogênio, alguma coisa gênio, eu acho. É o nitrogênio. Porque ele Ah, é entendi. líquido, só que ele tem uma temperatura negativa, ele é muito gelado, então ele serve para congelar determinadas coisas. Então, em laboratório, é muito utilizado o nitrogênio líquido. Então, por exemplo, um laboratório de reprodução sexual, né, de reprodução assistida, quando a pessoa quer guardar, quando a mulher quer guardar o seu óvulo e o homem quer guardar o seu espermatozoide no laboratório. Eles utilizam o nitrogênio líquido, porque tem um poder de conservação muito grande. Então, é uma temperatura sempre negativa, e ele é líquido. Então, também tem que ter cuidado na hora de manipular, tá? É o nitrogênio, certo? Entendi. Agora, tem aí um quadrinho verde em cima do quadrinho, o parágrafo em cima do quadrinho, nós vamos marcar. Os cientistas perceberam que a estabilidade dos gases nobres estava relacionada ao fato deles possuírem 8 elétrons em seu último nível de energia, camada de valência, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons. Aí vocês devem estar pensando assim, caramba, ela leu isso e eu não entendi nada. O que isso está querendo dizer? Lembra da distribuição eletrônica? Cada elemento tem a sua distribuição eletrônica, que é a quantidade de elétrons em cada camada. Então, com relação aos gases nobres, ele está falando que a distribuição eletrônica é feita dessa maneira. Eles possuem 8 elétrons no seu último nível, só que com exceção do hélio, que o hélio só tem 2. Se a gente for lá na tabela periódica e observar o hélio, que é o primeiro, a gente só consegue ver o númerozinho 2 aqui. Ele só tem uma camada, e essa camada que ele tem só tem 2 elétrons. Lembram disso, da distribuição eletrônica? Fala. Aline, você poderia repetir qual a descrição para marcar? Tá, então vamos lá. O primeiro parágrafo lá em cima, de 8 elementos até ligação química. Aí depois, no segundo parágrafo, só que é depois do ano de nascimento e de morte de Gilbert Newton. Tá assim, ó, verificaram que até radônio. Tá? E o quarto parágrafo, que está em cima dessa tabelinha verde. Os cientistas perceberam até elétrons. Tá. E debaixo da tabelinha verde
nós vamos marcar até a palavra elétrons, até 8 elétrons. São 4 linhas, ó. Quando o último nível de energia de um átomo apresenta menos do que 8 elétrons, esse átomo é considerado instável. Assim, ele tende a realizar ligações químicas, nas quais transferirá ou compartilhará, que a gente vai ver o que é isso, para completar a última camada de sua eletrosfera com 8 elétrons. Vamos marcar até aí. E agora eu vou explicar o que significa isso. Marcaram? Bom, aí agora nós vamos classificar essas ligações químicas, tá? As ligações químicas, elas podem ser de 3 tipos diferentes. Ligação química chamada de iônica, de covalente e de metálica. Esses são os 3 tipos de ligações. Ligação química iônica, covalente e metálica. Tá? Aí o livro mostra cada ligação dela separada. Cada ligação dessa. Ele explica separadamente. O que a gente chama de ligação iônica? A ligação iônica, ela pode perder ou ganhar elétrons, tá? Ela pode dar o elétron a outro elemento que não vai fazer falta para ela, ou então ganhar, que também aquele que está dando para ela não vai ter problema nenhum. Então, na ligação iônica, a gente trabalha com a perda e o ganho de elétrons, tá? Então, um vai poder dar para o outro sem prejuízo nenhum. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, coloquei aqui a definição. Ó. Ligação iônica é a ligação que se dá quando se faz com a perda e o ganho de elétrons. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó, tem uma figurinha. Eu tenho aqui o sódio e o cloro. O roxinho é o sódio e o verdinho é o cloro. Aí tá vendo que tem uma bolinha aqui? Essa bolinha é o elétron. Ele tá, ó, dando para o cloro. Ele dando esse elemento para o cloro, não vai fazer falta para ele. Então, quando isso acontecer, quando ele for dar para o outro sem prejuízo nenhum, a gente vai classificar essa ligação como ligação iônica. Ele pode perder ou ganhar elétrons e não vai se prejudicar. Embaixo eu tenho outro exemplo. Aí eu tenho o oxigênio com o cálcio aqui. Ó, o oxigênio, ele tá dando 2, ó. Tá pegando 2 elétrons dele e tá dando para o outro. Que também não vai fazer falta para ele. Quando isso acontece, a gente chama essa ligação de ligação iônica, tá? Só que existe um tipo de ligação que ele não vai poder dar, ele só vai poder compartilhar, ou seja, ele vai emprestar. Quando ele estiver precisando, ele vai pegar de volta, tá? O nome dessa ligação é ligação covalente, ó. É denominada covalente quando os átomos compartilham elétrons. Ou seja, um empresta para o outro. Ele não pode dar ao outro, tá?
E aí, quando eles compartilham, geralmente, ó, na outra a gente percebeu que aparece esse desenho com tipo uma setinha, né? Esse dando para esse. Na covalente, como ela é um compartilhamento, eles estão emprestando, ó. Aqui eu estou falando do hidrogênio. Tem um hidrogênio aqui, tem o outro hidrogênio aqui. O hidrogênio ele tem um elétron, esse também, um elétron. Só que eles não podem um dar para o outro, porque vai fazer falta para eles. Aí o que eles fazem? Eles compartilham. Ó. Geralmente o desenho do compartilhamento é dessa forma que aparece. Esse continua com o dele, esse continua com o dele, e os dois estão usando o elétron ao mesmo tempo. Ninguém está dando para ninguém está perdendo, ninguém está ganhando. Eles só estão emprestando um para o outro. Quando eles quiserem retornar essa posição aqui, eles conseguem fazer isso. Esse é a ligação covalente. Aqui a gente tem um outro exemplo também. Ó. Aqui é do H2O. Também estão compartilhando. Ó. Um único elétron está servindo para o hidrogênio e para o oxigênio. Essas duas ligações, tudo bem? Ok? Só tem mais uma. Tudo ok. Aí, Certo, certo. aí, Aline, fala, pode falar. deixa eu me situar na história. Ó, Esses elétrons, eles ficam dentro do átomo. isso, eles estão lá no átomo, nas camadas do átomo. Aquela estrelinha, lembra que na escola a gente desenhou a estrelinha? Não sei se a gente estava na escola. Acho que a gente não estava mais na Foi escola. na videochamada, na primeira. Isso, foi na primeira. A gente tinha a estrelinha, aí depois eu fiz um desenho desmontando a estrelinha. Aí a estrelinha fica toda aberta, para mostrar as camadas dos elétrons. Em cada camada tem uma quantidade de elétrons. E cada elemento tem a sua quantidade de camadas e em cada camada uma quantidade de elétrons. Aí eu passei para vocês uma tabelinha que a quantidade de elétrons ela tem uma quantidade máxima, não pode ultrapassar essa quantidade. Pode ser menos, mas não. Então, aquilo ali, aquelas bolinhas ali, são os elétrons dessas camadas que estão no átomo. Tá? Entendi. Então, assim, cada camada tem um número máximo de átomos. De elétrons. O átomo é tudo. Elétrons. O átomo são todas as elétron. camadas. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. O radônio. Ó, o radônio ele é o último elemento químico do gás nobre, da coluna do gás nobre. Aí ele tem como elétrons o seguinte, como camadas o seguinte, ó, 2, 8, 18, 32, 18 e 8. Desmontando o átomo do radônio, a gente tem essas camadas que estão aqui na lateral, que são essas bolinhas do desenho. Cada bolinha dessa é um elétron de cada camada. Camada K, camada L, Entendi. camada M, N, O, P e Q. Pode ser até a Q. Tá? O que a gente precisa saber da aula de hoje? Que na ligação iônica pode ter a perda ou o ganho de elétrons. Eles podem um dar para o outro, que não tem problema. Essa é a ligação iônica. A ligação covalente, eles não podem ter perda e ganho. Eles não podem dar o elétron, porque se eles derem o elétron, vai fazer falta para eles. Então, o que eles fazem? Eles compartilham. Eu não posso te dar, porque eu só tenho um ou dois, mas eu posso te ajudar, eu posso compartilhar com você. Tá? Ô, Aline, Ainda tem o terceiro tipo, que é a metálica, que é quando há uma atração mútua. O que é isso? É um aglomerado de elétrons. E aí, quando eles se juntam, geralmente eles formam tipo figuras de sólidos geométricos. Mais ou menos assim, ó.
Eles ficam assim, arrumadinhos assim. Ou igual um cubo, ou igual um paralelepípedo. Os elétrons, eles ficam todos arrumadinhos, porque está acontecendo uma atração mútua, ó. Um está sendo importante para o outro. Essa é chamada de metálica. Então, toda vez, só de visualizar o desenho, se vocês tiverem um desenho para classificar as ligações em iônica, covalente e metálica, só pelo desenho, só de olhar o desenho, vocês conseguem classificar. Porque se aparecer aquela setinha de um para o outro, está dando um para o outro, um está cedendo para o outro, então vai ser iônica. Se no desenho tiver o elétron, os dois usando o mesmo elétron, eles estão compartilhando. Então, quando há o compartilhamento, é uma ligação covalente. E quando tem a atração mútua que forma esses desenhozinhos, assim, igual um sólido geométrico, aí a gente vai chamar de ligação metálica. Só isso que a gente precisa saber por hoje. Alguém não entendeu essas três diferenças? Uma recebe, né? Ou dá ou perde. Ou ganha ou perde, que é a iônica. A outra só pode emprestar, não pode dar. Só pode emprestar, vai compartilhar. E a outra, há uma atração mútua entre elas. Então, iônica, perde ou ganha. Covalente vai compartilhar. E na metálica vai ter uma atração mútua. Ok? Até aqui? Aí vocês vão tentar fazer em casa a 236 e a 237. 236 e 237. E o exercício que está lá na plataforma, que vocês vão copiar no caderno, tá? E vão tentar responder. Agora, para a gente terminar, vamos tentar fazer mais um exercício oralmente sobre a tabela periódica e grupo, período, para a gente relembrar. Quem não estava na aula passada vai observar agora a tabela periódica. Quem não está com ela aí, pode colocar na 219 que tem. Página 219. Bom, então vamos lá. Eu quero saber qual é o terceiro gás nobre na tabela periódica. Qual é a página, Aline? 219. Ou então na sua tabela, quem tiver com a tabela perto. Argônio? Argônio. Marcos respondeu argônio. Bem, muito bem. Marcos Vinícius, e qual foi a outra pessoa que respondeu? Gabi. Tá, muito bem. Argônio, certo? Agora vamos lá. O argônio, que é o terceiro gás nobre, ele está em qual grupo? (18)? 18, isso, que é chamado de gases nobres, tá? Então, grupo 18. Agora vamos outro. Eu quero agora um exemplo de elemento no estado líquido. Um elemento químico no estado líquido. Mercúrio. Mercúrio. Bromo. Muito bem. Bromo, muito bem. Só tem mercúrio e bromo, tá? Quem não responder mercúrio tem que responder bromo. Só tem esses dois. Agora vamos lá. Eu quero
o primeiro e o segundo elemento do quarto período. Primeiro e o Potássio segundo. e cálcio? Muito bem, potássio e cálcio, certo? Acharam aí o quarto período? Potássio e cálcio. Agora, eu quero o primeiro elemento do sétimo grupo. Manganês. Muito bem, manganês. Isso aí. Agora eu quero o símbolo do elemento químico prata. Você quer o quê? O símbolo do elemento prata. AG. AG, muito bem, isso aí. Isso eu não entendi, não. Esse negocinho. Entendeu? O Negócio de... símbolo da As prata. letrinhas É o letrinhas símbolo, a letra. grandes. A letra, a Ah, letrinha, tá, entendi. tá? O símbolo são as letrinhas. Agora eu vou inverter, vou dar a letra e vocês vão me dar o significado, o nome do elemento. Qual é o elemento representado pelo símbolo SE? Lênio. Cetônio. Isso, selênio. Obrigado. Isso aí. Vamos lá. Agora eu quero o nome do elemento que tem como número atômico o 5. Boro. Muito bem, boro. Alguém está com dificuldade de achar esses comandos que eu estou dando? Não, tá de boa. Tá Eu de tô boa? com, professora. Sim, não tô achando nada, Aline. O que é isso? Que isso, Você Letícia? Tá de óculos, tá, né? Tá tranquilo, tá Não, tranquilo. eu não tô entendendo mesmo. Não tô achando. Entendendo, eu tô. Olha só. Essa parte você tem que achar. Você só não pode, não tem como achar o período e o grupo que foi a aula passada que você não estava. Não, isso eu até Mas entendi essa já. parte de símbolo, isso a gente já tinha Que negócio é esse visto. que você falou de 5, ele falou ouro tá no 11 do 6. Não entendi, não. Espera aí, vamos lá. Eu falei o seguinte. Olha o comando que eu dei. O nome do elemento que tem como número atômico 5. E o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na tabela periódica, naquela colinha que fica ali embaixo do quadrinho branco, ver aonde está localizado o 5. Aí você vai lá na tabela e procura onde está o número 5 e descobre o nome do elemento. O 5, ele está aqui, ó. Ó. O número 5 está aqui em cima. Aí você vai me dizer qual é o elemento. Disseram que era o boro. Ah, entendi ouro. Por isso que eu não tô entendendo. Não entendi. Eu entendi ouro. Não, é boro. Eu também entendi, eu tô procurando aqui que nem. Não, Isso, gente. o ouro está cá embaixo. O ouro está aqui, ó. Isso eu não entendi. Pô. O ouro está aqui embaixo, está no 79. Tá? Tá explicado. 79. Bom, para terminar, vamos lá. Deixa eu ver aqui um que eu ainda não tenha falado. A distribuição eletrônica eu não posso pedir, porque nessa não tem. Distribuição eletrônica é o que mesmo? É aquelas Distribuição eletrônica são aqueles numerozinhos daqui do lado, ó.
Só que nessa tabela aí, da página 219, não tem, só tem na nossa tabela avulsa, É aqueles, é tá? Eu não aqueles tenho como pequenininhos ver. que ficam embaixo Estão dos olhando nomes? daí. Vamos lá, então. É o símbolo do iodo. E E, muito bem. O tudo pessoal que bem, está gente. falando aí no chat que demora muito para procurar, isso daí não tem problema, tá? Demorar muito. É uma questão de costume. Quanto mais a gente observar a tabela, mais a gente consegue se direcionar com mais facilidade, tá? Isso daí a gente vai pegando aos poucos. Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente consulta, mais rápido a gente acha. Então, aos pouquinhos, vocês vão ver que até o final do ano, vocês já vão estar mais rápidos na procura, tá? Então, para a gente finalizar e eu terminar ali a chamada, quantos grupos tem a tabela periódica? 18. 18. 18. Certo? Ó, eles estão numerados aqui em cima, do 1 até o 18. E quantos períodos? 7. 7. 7. Tá? Lembrando que os grupos estão De cima para em pé, baixo. tá? Na vertical. E os períodos estão nas linhas, estão nas linhas horizontais, tá? Então, 18 colunas e 7 nas horizontais dos períodos. Tá bom? Aline, Esse exercício que vocês vão procurar lá na plataforma tem essa parte também de grupo, de período, de símbolo, de distribuição eletrônica, de metal, de não metal, de número atômico, massa atômica, Ô, tá? professora, agora eu fui ver. O meu não tem distribuição eletrônica, mas ele tem o peso atômico. Não, tem que ter a distribuição eletrônica. Na sua tabela tem que ter, senão você não consegue fazer essa questão. Entendi. Aí você, se a sua não tem, você procura na internet uma que tenha para você poder fazer o dever. na prova vai precisar desse negócio de distribuição eletrônica também? Também vai, Putz, tá? tá bom. Aí a de vocês tem que ter, ou então procura uma na internet que tenha, tá bom? Ou então pega emprestado com a Aline. Ah, é, não vou estar na casa de vocês, dessa vez não tem como. Ó, então Envia vamos pelo correio. quem entrou depois. Ana Clara, tá aí? Eu. Ok. David Sá tá aí, né? Francisco. Quem eu não estou chamando é porque eu já dei a presença, aí já pode sair, tá? Então eu já posso sair? Rian pode, eu já dei. Tá bom, tchau, Aline. Gabriele. Ok. Joana, tá aí? Joana, não. Iago tá. Joana, não. Júlia. Luiz Carlos. Maria Eduarda Fontes. Aline, você, né? Quem é que tá falando? Giovana. Ah, sim, não. O seu eu já tinha marcado. Samuel, tá aí? Também não. Não, é porque depois Já que pode começa sair, a Aline? aula eu não marco mais. Já pode ir? Tainá, Tainá, tá aí? Tainá? Também não. Tá, então tá. O restante eu consegui marcar, tá bom? O restante eu já dei presença. Podem desligar então. Beijinhos, façam as atividades para Valeu, semana que Aline. vem, Tchau. tá? Tchau, Aline. Beijinho. Valeu, Aline. Tchau, até semana que vem.
Marquei, Pedro. Pode sair sim. Já marquei a sua.